Se esta história tocar você de alguma forma, deixe um like agora e fique comigo até o final. Porque o que aconteceu naquela noite em São Paulo ninguém poderia imaginar. Naquela noite, o salão luxuoso do Hospital Vida Nova brilhava com luzes douradas, taças de cristal e câmeras de jornalistas. No palco, o empresário Ricardo Rocha sorria para a imprensa enquanto apresentava o futuro do hospital ao lado de sua elegante acompanhante, Camila Duarte. Todos aplaudiam. Mas, perto da porta do salão, havia uma mulher que ninguém parecia querer ver. Mariana Batista Rocha, grávida de 8 meses de gêmeos, estava parada sozinha. Cansada, com um vestido simples, ela observava o próprio marido sorrindo para as câmeras, como se ela não existisse. Quando Mariana tentou caminhar até o palco, e a própria sogra bloqueou seu caminho e sussurrou friamente: "Esta noite não é para você." O que ninguém naquela sala sabia é que aquela mulher silenciosa havia construído tudo aquilo. E aquela humilhação seria apenas o começo. Antes das luzes douradas do salão em São Paulo, antes dos ternos caros, das câmeras e das taças de cristal. A história de Mariana Batista Rocha começou muito longe dali. Começou em um pequeno vilarejo no interior da Bahia, onde as ruas eram de terra vermelha e o cheiro da noite misturava fumaça de fogão a lenha com o vento do mar que chegava tarde. Ali, as casas eram simples e o silêncio era profundo. Quando Mariana era menina, gostava de sentar nos degraus da casa da avó com um livro no colo. Enquanto outras crianças corriam pelo quintal, ela lia. Lia devagar. Lia com atenção, como se cada palavra tivesse peso. Sua avó, Dona Celeste, era conhecida em toda a região. Não era médica. Nunca estudou em universidade. Mas quando alguém ficava doente, era na porta dela que as pessoas batiam. Ela preparava chás, misturava ervas, falava com voz calma. E muitas vezes, as pessoas melhoravam. Uma tarde, Mariana perguntou: "Vó, quem te ensinou tudo isso?" Dona Celeste sorriu e respondeu algo que Mariana nunca esqueceu. "Ninguém me ensinou, minha filha. Eu apenas prestei atenção." Depois pegou um pequeno livro velho e colocou nas mãos da neta. O mundo fala o tempo todo. Quem aprende a escutar, aprende tudo. Os anos passaram. Mariana cresceu observando. Observando pessoas. Observando como funcionavam as coisas. E logo ficou claro para todos que aquela menina tinha algo diferente. Ela estudava com uma disciplina que ninguém conseguia explicar. Enquanto outros dormiam, Mariana ainda estava lendo à luz fraca da cozinha. Até que um dia chegou uma carta. Era uma bolsa de estudos para uma universidade em São Paulo. Na manhã em que Mariana deixou a Bahia, o sol ainda nem tinha nascido completamente. Dona Celeste estava no portão esperando. Ela tirou do pescoço um pequeno medalhão de prata, já gasto pelo tempo. Colocou nas mãos da neta. Dentro havia um pedaço de papel dobrado. Mariana abriu ali mesmo. A letra da avó era trêmula, mas clara. "O que você construir em silêncio vai falar por você quando chegar a hora." Mariana fechou o medalhão devagar e o colocou no pescoço. Ela nunca mais tirou. São Paulo era outro mundo. Prédios altos, trânsito constante. Pessoas que pareciam sempre com pressa. Mas Mariana não se assustou. Ela estudou economia da saúde e trabalhou em 2 empregos para pagar o que a bolsa não cobria e passava noites inteiras analisando números e relatórios. Ela não era a pessoa mais barulhenta da sala, nem a mais popular, mas sempre era a mais preparada. Foi durante um evento universitário que ela conheceu Ricardo Rocha. Ricardo tinha presença, ria alto, conversava com todos. Parecia o tipo de homem que iluminava qualquer ambiente. Ele se aproximou de Mariana com confiança, charme e atenção. E por um tempo, ela acreditou que por trás daquele sorriso havia um homem tão verdadeiro quanto parecia. Eles começaram a namorar.
Alguns anos depois, se casaram. Na cerimônia simples, Mariana usava o vestido branco e o mesmo medalhão de prata da avó. Mas o que Ricardo nunca percebeu é que, enquanto ele falava sobre sucesso e status, Mariana estava aprendendo algo muito mais poderoso. Ela estava aprendendo como construir coisas que ninguém vê, até que já seja tarde demais para impedir. E foi exatamente nessa época que Mariana tomou a primeira decisão que mudaria tudo. Uma decisão silenciosa. Uma decisão que começaria com algo pequeno. Um pequeno investimento em uma clínica quase falida nos arredores de São Paulo. E ninguém, absolutamente ninguém, imaginava o que aquela decisão estava prestes a se tornar. O primeiro investimento de Mariana parecia pequeno demais para chamar atenção. Uma clínica antiga na periferia de Guarulhos, com paredes desgastadas, equipamentos ultrapassados e contas atrasadas há meses. A maioria das pessoas que analisou aquele negócio disse a mesma coisa. Isso não tem salvação. Mas Mariana não olhava apenas para o presente. Ela olhava para o sistema. Sentada em uma pequena sala alugada no centro de São Paulo, cercada de relatórios e planilhas, ela passou noites inteiras estudando números, custos hospitalares, falhas administrativas, fluxos de atendimento. Ela enxergou algo que quase ninguém percebia. A clínica não estava falindo por falta de pacientes, estava falindo por má gestão. Então Mariana fez o que sempre fazia. Trabalhou em silêncio. Contratou 2 médicos jovens que acreditavam no projeto. Reformou apenas o essencial. Simplificou processos, reduziu desperdícios. 6 meses depois, a clínica já estava funcionando melhor do que qualquer um esperava. 1 ano depois, ela já estava dando lucro. Foi então que Mariana comprou a segunda clínica, desta vez em Osasco. Depois veio uma terceira. E então, uma quarta. Tudo era feito com calma, sem anúncios, sem entrevistas. Enquanto isso, a vida de Ricardo seguia outro ritmo. Ele adorava eventos, adorava aparecer em revistas de negócios, adorava tirar fotos em jantares de gala. Quando alguém perguntava sobre o sucesso da família Rocha, ele sorria e dizia: "Estamos construindo algo grande." E Mariana apenas escutava. Uma vez ela tentou explicar para ele o que estava fazendo. Mostrou planilhas, falou sobre aquisições estratégicas, explicou como clínicas pequenas poderiam formar uma rede poderosa. Ricardo ouviu por alguns minutos. Depois pegou o celular, sorriu e disse: "Que bom, amor. Isso parece interessante." E mudou de assunto. Naquele momento, Mariana entendeu algo importante. Ele não estava realmente ouvindo. Talvez nunca estivesse. Então ela fez uma escolha. Não contou mais nada. Ela criou uma holding discreta, registrada com um nome que não revelava quem era a dona. E continuou construindo, ano após ano. Clínicas se tornaram hospitais. Hospitais se tornaram centros especializados. Ela contratou administradores brilhantes, investiu em tecnologia, criou sistemas eficientes que reduziam custos e melhoravam o atendimento. Enquanto Ricardo corria atrás de status, Mariana construía estrutura. Enquanto ele buscava aplausos, ela acumulava controle. Em pouco mais de uma década, aquilo que começou com uma única clínica quase falida havia se transformado em algo que ninguém imaginava. Uma rede de hospitais e centros médicos espalhados por várias cidades do Brasil. Rede Saúde Batista. O valor estimado ultrapassava 320 bilhões de reais. Mas quase ninguém sabia quem estava por trás. Se nos documentos oficiais, o nome de Ricardo não aparecia, não porque Mariana quisesse escondê-lo, mas porque, na verdade, ele nunca participou de nada. Mesmo assim, nas festas, nos eventos e nas fotografias, Ricardo continuava falando como se fosse o responsável por tudo. E as pessoas acreditavam, porque ele falava alto, falava com confiança, falava como homens acostumados a ocupar o centro das atenções. Enquanto isso,
Mariana continuava fazendo o que sempre fez: trabalhar, planejar, construir. E quando o Hospital Vida Nova, o maior projeto da rede, finalmente ficou pronto em São Paulo, a cidade inteira falou sobre a inauguração. Políticos compareceram, empresários vieram prestigiar, jornalistas escreveram matérias. No palco daquela inauguração, Ricardo Rocha estava sorrindo para as câmeras. A multidão aplaudia. E quase ninguém percebeu que, no fundo do salão, a mulher que realmente havia construído tudo aquilo estava observando em silêncio, com a mão sobre o medalhão de prata no pescoço, lendo novamente as palavras que sua avó havia escrito anos antes. O que você construir em silêncio falará por você. Mariana ainda não sabia. Mas o momento em que aquele silêncio finalmente iria falar estava muito mais perto do que qualquer um ali poderia imaginar. O Hospital Vida Nova já era conhecido em toda São Paulo, quando a noite que mudaria tudo chegou. Era inverno. Uma frente fria atravessava a cidade e o céu parecia pesado, como se a própria noite estivesse segurando a respiração. Naquela madrugada, Mariana Batista Rocha entrou no hospital não como empresária, não como fundadora, mas como paciente. Ela estava com 8 meses e meio de gravidez. Os gêmeos estavam chegando. As enfermeiras a reconheceram imediatamente. Algumas delas tinham trabalhado ali desde a inauguração e sabiam exatamente quem ela era. Mas Mariana pediu algo simples. Hoje eu sou apenas mais uma mãe. Nada de imprensa, nada de anúncio. Apenas silêncio. As primeiras horas de trabalho de parto foram difíceis, mas normais. Mariana suportava a dor em silêncio, segurando o medalhão de prata no pescoço sempre que a contração ficava mais forte. Ricardo chegou algumas horas depois. Ele parecia preocupado, caminhando de um lado para o outro no corredor do centro obstétrico. Glória, sua mãe, também apareceu, sempre com aquela expressão controlada que escondia mais do que revelava. As horas passaram, e então as coisas começaram a mudar. O monitor cardíaco do bebê começou a oscilar. Os médicos trocaram olhares rápidos, e a enfermeira apertou alguns botões no equipamento. "Precisamos acelerar", disse um dos médicos com voz firme. O parto, que deveria ser longo, virou uma corrida contra o tempo. Mariana já estava exausta. Seu corpo havia suportado anos de trabalho intenso, noites sem dormir, decisões difíceis. Mas naquele momento ele parecia ter chegado ao limite. Mesmo assim, ela não reclamou. Apenas respirava fundo. Lembrava da voz da avó, prestando atenção, sempre prestando atenção. Depois de horas que pareceram eternas, o primeiro bebê finalmente nasceu. Um menino, pequeno, mas forte. Seu choro ecoou pela sala de parto como um anúncio de vida. Minutos depois, veio a segunda. Uma menina. E quando ela respirou pela primeira vez, chorando alto, os médicos sorriram aliviados. "Os dois estão bem", disse uma enfermeira. Mas Mariana não respondeu. Na verdade, Mariana já não estava ouvindo mais nada. Seu corpo havia ido longe demais. Enquanto os bebês eram levados rapidamente para a sala neonatal, o monitor cardíaco ao lado da cama começou a emitir sons irregulares. Os médicos mudaram de expressão. Agora não havia mais alívio, havia urgência. Pressão caindo. Hemorragia. Rápido, tragam mais sangue. A sala, que segundos antes celebrava 2 nascimentos, virou um cenário de tensão. Luzes fortes, passos rápidos, comandos curtos. Mas apesar de todo o esforço, o corpo de Mariana simplesmente desligou. Não completamente, mas o suficiente para assustar todos ali. O diagnóstico veio poucas horas depois. Coma. No corredor do hospital, Ricardo ouviu a explicação dos médicos em silêncio. Eles disseram que o cérebro estava tentando se proteger. Disseram que não havia como saber quando ela acordaria. Talvez dias, talvez meses.
Talvez nunca. Ricardo ficou sentado ali por muito tempo, olhando para o chão. Pela primeira vez em anos, ele parecia realmente perdido. Durante 3 dias, ele visitou Mariana todos os dias. Sentava ao lado da cama. Segurava sua mão. No segundo dia, até chorou. Mas no 4º dia, alguém apareceu no hospital. Glória. Ela entrou no quarto com 2 cafés nas mãos e aquela calma que parecia ensaiada. Sentou-se ao lado do filho. Falou baixo, com cuidado. Você precisa pensar nos bebês agora, Ricardo. Ele não respondeu. Ela continuou. E se ela nunca voltar? O silêncio que se seguiu foi longo. Muito longo. No quarto, Mariana permanecia imóvel. As máquinas respiravam por ela. E ninguém ali percebeu que, ou em algum lugar profundo daquela escuridão silenciosa, sua mente ainda estava ouvindo tudo, sem poder se mover, sem poder falar, mas ouvindo. E o que ela ouviria nos dias seguintes mudaria o destino de todos naquela família. Nos primeiros dias depois do parto, o hospital parecia viver entre 2 mundos. De um lado, no berçário, 2 bebês recém-nascidos respiravam a vida pela primeira vez. Do outro, no quarto silencioso do 4º andar, Mariana Batista Rocha permanecia imóvel. As máquinas ao lado da cama marcavam o tempo com um ritmo constante. Pip, pip, pip. Ricardo ainda visitava o quarto todos os dias. No início, ele realmente parecia abalado. Sentava-se na cadeira ao lado da cama, segurava a mão da esposa e observava seu rosto sem reação. Durante 3 dias ele ficou ali. No segundo dia, abaixou a cabeça sobre a cama e chorou em silêncio. Mas o hospital não estava vazio, e certas conversas começaram a acontecer nos corredores. No 4º dia, Glória voltou. Ela entrou no quarto de Mariana com passos suaves, como se respeitasse a situação. Colocou um café na mão do filho e se sentou ao lado dele. Ficaram alguns minutos em silêncio. Depois ela falou: Ricardo, você precisa pensar no futuro. Ele não respondeu. Ela continuou com a mesma calma calculada. Você tem 2 bebês agora, 2 filhos que precisam de estabilidade. Ricardo passou a mão no rosto. Os médicos disseram que ela pode acordar. Glória inclinou levemente a cabeça. Eles também disseram que talvez nunca acorde. O silêncio voltou. Mais pesado dessa vez. Naquela mesma noite, outra pessoa apareceu. Eduardo Rocha, irmão mais velho de Ricardo. Eduardo era o tipo de homem que falava pouco, mas sempre sobre coisas práticas. Ele entrou na sala de espera do hospital, sentou-se diante do irmão e foi direto ao ponto. Se Mariana continuar assim, as coisas vão complicar. Ricardo franziu a testa. Complicar como? Eduardo cruzou os braços. Legalmente, ele explicou calmamente. Mariana era a fundadora de boa parte dos negócios que a família apresentava como seus. Se ela permanecesse em coma por muito tempo, decisões empresariais importantes poderiam ficar bloqueadas. Haveria processos, disputas, conselhos administrativos questionando a autoridade. Você precisa assumir controle, disse Eduardo. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo. Mas as sementes já estavam plantadas. Nos dias seguintes, Glória continuou visitando o hospital. Sempre com o mesmo discurso. E sempre com o mesmo tom paciente. Pense nos seus filhos. Pense na sua vida. Pense no que pode acontecer se você esperar demais. No 6º dia, Ricardo fez uma ligação. Ele ligou para Camila Duarte. Ela chegou ao hospital naquela tarde usando um vestido elegante e um sorriso discreto. Caminhou pelo corredor como alguém que já imaginava aquele lugar como parte da própria vida. Quando entrou no quarto de Mariana, parou por um momento observando o corpo imóvel na cama. Não disse nada. Apenas cruzou os braços. Na manhã seguinte,
Ricardo tomou a decisão. No corredor do Hospital Vida Nova, ele falou com a enfermeira responsável. Disse que sua esposa havia falecido durante a madrugada. A enfermeira ficou confusa. Não havia nenhum alerta médico, nenhuma mudança no monitor. Mas Ricardo estava calmo. Eduardo estava ao lado dele. E os papéis foram apresentados. A assinatura foi feita. E em poucas horas, a notícia começou a circular. Mariana Batista Rocha estava morta. Uma pequena cerimônia privada foi organizada poucos dias depois. Ricardo fez um discurso curto. Falou sobre amor, sobre perda, sobre continuar o legado da esposa. Glória chorou discretamente. Camila segurava a mão de Ricardo diante dos convidados. 2 semanas depois, Camila Duarte mudou-se para a casa de Mariana em Alphaville. Ela começou a reorganizar os quartos. Mudou a decoração. Trocou perfumes. E algo ainda mais cruel aconteceu. Um advogado contratado por Eduardo iniciou os documentos para registrar Camila como responsável pelos gêmeos. Os nomes que Mariana havia escolhido para os filhos foram descartados, substituídos, apagados. Enquanto isso, no quarto silencioso do hospital, nada parecia ter mudado. As máquinas continuavam funcionando. A luz da manhã entrava pela janela e Mariana permanecia imóvel. Mas dentro daquela quietude profunda, algo ainda estava vivo. Porque, embora seu corpo não pudesse reagir, sua mente continuava escutando. Cada voz, cada passo no corredor, cada mentira que estava sendo construída sobre sua própria vida. E quanto mais ela ouvia, mais uma coisa começava a crescer dentro daquele silêncio. Paciência. Depois da falsa despedida organizada por Ricardo, o mundo seguiu em frente. As pessoas sempre seguem. No Hospital Vida Nova, pacientes continuavam chegando todos os dias. Médicos caminhavam apressados pelos corredores. O telefone da recepção tocava sem parar. E no quarto 4B, no quarto andar, Mariana Batista Rocha permanecia em silêncio. E os meses começaram a passar. Lentamente, pesadamente, como o tempo passa para quem está preso entre 2 mundos. Do lado de fora, muitas coisas mudaram. Ricardo começou a aparecer cada vez mais em eventos públicos. Ele dava entrevistas, falava sobre honrar a memória da esposa, prometia continuar o crescimento da rede hospitalar. As revistas de negócios chamavam Ricardo de o viúvo visionário que manteve o império de pé. As pessoas acreditavam, porque ele falava bem, falava com confiança, falava como alguém que parecia saber exatamente o que estava fazendo. Camila, por sua vez, adaptou-se rapidamente à nova vida. Ela frequentava restaurantes caros em São Paulo, aparecia ao lado de Ricardo em eventos beneficentes e passou a agir como se sempre tivesse pertencido àquela posição. Na casa de Alphaville, ela reorganizou tudo. Mudou móveis, te mudou cores, mudou até os perfumes que ficavam no banheiro. Mas havia uma coisa que ela não conseguia controlar: os gêmeos. Porque mesmo bebês, eles pareciam sentir alguma ausência. Enquanto isso, no quarto silencioso do hospital, outra rotina havia começado. Uma rotina que quase ninguém conhecia. Todas as manhãs, antes mesmo de iniciar seu turno, uma enfermeira entrava no quarto. Seu nome era Joana Costa. Joana trabalhava no hospital há 11 anos. Ela tinha visto o prédio nascer. Sabia exatamente quem havia financiado a construção daquele lugar. Sabia quem era Mariana Batista Rocha. E todos os dias ela fazia a mesma coisa. Parava ao lado da cama e falava com a paciente. Bom dia, doutora Mariana. Ela dizia isso sempre da mesma maneira. Nós ainda estamos aqui. Joana não falava alto. Te falava como se estivesse conversando com alguém que podia ouvir, mesmo que não pudesse responder. Porque os médicos diziam algo curioso sobre pacientes em coma. Às vezes, eles escutam tudo. E Mariana escutava. Ela ouviu o som das rodas dos carrinhos no corredor.
Ouviu médicos discutindo diagnósticos. Ouviu o choro distante de um bebê na maternidade. E um dia, ela ouviu algo que fez o silêncio dentro dela ficar mais pesado. Era o som de saltos altos, passos firmes, confiantes. Pararam do lado de fora do quarto. A porta não se abriu, mas a voz de Camila foi ouvida no corredor. Ainda está assim? Alguém respondeu baixo demais para entender. Camila suspirou. Incrível. 8 meses e nada. Depois os passos se afastaram. Naquele momento, dentro do silêncio profundo da mente de Mariana, algo começou a se organizar. Não era raiva, não era desespero. Era algo mais antigo. Algo que ela havia aprendido muito antes de São Paulo. Muito antes do hospital. Muito antes de Ricardo. Paciência. Meses continuaram passando. O inverno virou primavera. As árvores começaram a florescer nas ruas da cidade. E em algum lugar da mente de Mariana, uma certeza começou a crescer. Ela sabia que o mundo lá fora acreditava que ela estava morta. Sabia que estavam ocupando sua casa. Sabia que estavam tentando tomar tudo o que ela havia construído. Mas também sabia algo que ninguém mais sabia. Silêncio sempre foi o lugar onde ela trabalhou melhor. Foi no silêncio que construiu clínicas. Foi no silêncio que criou uma rede hospitalar. Foi no silêncio que transformou uma ideia pequena em algo gigantesco. E agora, mesmo naquele coma profundo, ela ainda estava no silêncio, esperando, se preparando. Enquanto isso, em algum lugar do hospital, 2 crianças cresciam, sem saber que a mãe ainda estava ali, sem saber que ela ouvia o choro delas, sem saber que, quando finalmente abrisse os olhos, o mundo que acreditava ter enterrado Mariana Batista Rocha descobriria algo que nunca imaginou. Ela nunca tinha ido embora. O relógio no corredor do 4º andar marcava 4h47 da manhã. O hospital ainda estava silencioso. A maioria das luzes permanecia apagada, e apenas alguns enfermeiros circulavam pelos corredores, com passos suaves para não acordar os pacientes. Dentro do quarto 4B, Joana Costa estava sentada na cadeira ao lado da cama. Como fazia todos os dias, antes do início do turno. Ela segurava um copo de café morno e falava em voz baixa. Bom dia, doutora Mariana. Nós ainda estamos aqui. Era quase um ritual. Todos os dias a mesma frase. E todos os dias o mesmo silêncio em resposta. Mas naquela manhã, algo mudou. Joana levantou os olhos. Por um instante pensou que estava imaginando. Mas não estava. Os olhos de Mariana Batista Rocha estavam abertos. Não havia confusão neles. Não havia vazio. Havia presença. Joana ficou imóvel por alguns segundos, tentando processar o que estava vendo. Depois colocou o café cuidadosamente na mesa ao lado. Doutora, ela sussurrou. Mariana piscou lentamente. Seu corpo parecia pesado, como se tivesse esquecido como se mover. Com enorme esforço, sua mão direita deslizou alguns centímetros sobre o lençol até encontrar o medalhão de prata no pescoço. Seus dedos se fecharam em volta dele. Então, com uma voz quase invisível, ela disse uma única palavra. Helena. Joana já estava apertando o botão de emergência. Que lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da enfermeira. Ela acordou! Repetia sem parar. Em poucos minutos, médicos e enfermeiros encheram o quarto. Testes foram feitos. Perguntas foram feitas. E a notícia começou a se espalhar pelos corredores do hospital como um choque silencioso. Mariana Batista Rocha havia voltado. Mas quase ninguém fora daquele andar sabia. A primeira pessoa que Mariana pediu para ver foi Helena Andrade, sua advogada e amiga de longa data. Helena chegou ao hospital menos de 1 hora depois. Quando entrou no quarto e viu Mariana sentada na cama,
ainda fraca, mas completamente consciente, ficou parada na porta por alguns segundos. Depois, caminhou até ela. Nenhuma das duas falou imediatamente. Elas apenas se olharam. Finalmente, Helena disse: "Você precisa saber o que aconteceu nesses meses." Mariana assentiu. E ouviu. Helena contou tudo. A falsa declaração de morte. O memorial organizado por Ricardo. Camila morando na casa de Alphaville. As tentativas constantes de Ricardo para acessar a estrutura da Rede Saúde Batista. A tentativa de registrar Camila como responsável pelos gêmeos. Cada detalhe, cada mentira, cada traição. Mariana ouviu tudo em silêncio. Seu rosto quase não mudou. Quando Helena terminou, o quarto ficou quieto por alguns segundos. Então Mariana perguntou: "O gala anual ainda vai acontecer?" Helena franziu a testa. "Sim, daqui a 3 semanas." Mariana assentiu lentamente. "Ótimo." Foi tudo o que disse. Nos dias seguintes, Mariana começou a recuperar força. Зайдем, посмотрим, как уже трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что
это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет
во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,